Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos explorar a mentalidade vencedora através dos exemplos dos antigos gladiadores romanos. Você já se perguntou, ou talvez já tenha se perguntado, o que tornava aqueles guerreiros, os combatentes mais notáveis jamais vistos? Você deve ter notado, inclusive, que apesar de serem muito diferentes uns dos outros, principalmente em seus aspectos físicos, cada um deles possuía habilidades notáveis e destrezas incomparáveis que fizeram seus nomes se tornarem conhecidos até os dias atuais. Os gladiadores não eram apenas lutadores, mas se tornaram símbolos de resiliência, de coragem e mentalidade. Eles transformavam adversidades em oportunidades e construíam com suas próprias mãos a armadura que necessitavam, com os recursos disponíveis. O que, na verdade, eram restos e destroços sem importância para a maioria das pessoas. Nas mãos certas, se tornavam ferramentas e recursos para a batalha. Vamos descobrir como podemos aplicar essas lições em nossas vidas a partir de agora. As escolas de gladiadores da Roma antiga eram conhecidas como Ludi, ou Ludus. A mais antiga e famosa delas era o Ludus Magnus, construído no final do século I a.C., por ordem do imperador Domiciano. Nesse local grandioso, os gladiadores eram treinados para enfrentar batalhas brutais no Coliseu romano. O treinamento incluía aprendizado com armas, técnicas de luta, estratégias de defesa, além, é claro, de exercícios físicos intensos para aumentar a resistência e a força. Até hoje, nos arredores do Coliseu, em Roma, é possível participar de treinamentos de mentirinha, é claro, como um gladiador por um dia. Talvez você pague em torno de R$150 para viver a experiência. Hoje em dia, ainda é possível enxergar e visitar as ruínas do Magnus Ludus, que fica próximo aos arredores ali do Coliseu, e experimentar um pouco da atmosfera na escola de gladiadores em Roma. Os gladiadores eram originários de diversas partes e províncias do Império Romano e incluíam escravos, prisioneiros de guerra e até voluntários. Cada gladiador era treinado em diferentes estilos de combate, como o Murmillo, o Retiarius e o Thracian. Spartacus, um dos mais conhecidos e renomados gladiadores romanos, originário da Trácia, foi um soldado que acabou escravizado e transformado em gladiador. Em 73 a.C., ele liderou uma revolta que desafiou o poder de Roma. Sua revolta começou com a fuga de 70 gladiadores de uma escola em Capua, crescendo então para um exército de dezenas de milhares de escravos e camponeses insurgentes. Uma curiosidade é que os gladiadores treinavam em condições extremamente rigorosas, e seu treinamento incluía técnicas de combate, construção de força e resistência mental. Eles eram propriedade dos lanistas, os proprietários das escolas de gladiadores. E sua vida nas arenas era tanto um espetáculo para o público que assistia, quanto um negócio para os proprietários de escravos, donos de escolas de gladiadores, comerciantes, reis, enfim. Havia muito negócio em torno do gladiador. Os gladiadores, muitas vezes, precisavam improvisar. Isso mesmo. Suas armaduras improvisadas eram construídas usando o que encontravam.
Diferente dos soldados romanos que recebiam equipamentos padronizados, os gladiadores frequentemente usavam peças recuperadas de batalhas anteriores. Um exemplo de técnica de combate era o murmilo. O murmilo era um gladiador que carregava um escudo grande e uma espada curta. Frequentemente fazia sua armadura com peças de metal recolhidas após as batalhas. Esse tipo de gladiador era inspirado nos soldados romanos, e seu equipamento incluía um capacete com uma crista alta, que oferecia proteção e, ao mesmo tempo, uma boa visibilidade. Já o retiárius, por outro lado, ele usava uma rede e um tridente. Ele não usava capacete, mas contava com sua agilidade e táticas de emboscada. Sua armadura era minimalista, com uma proteção no braço e ombro apenas, permitindo que ele tivesse movimentos rápidos e ataques à distância. Mas uma curiosidade, a habilidade de improvisar e adaptar-se era crucial. Muitas vezes a vida de um gladiador dependia de sua capacidade de transformar destroços em uma armadura funcional. As arenas eram locais implacáveis e a capacidade de um gladiador de usar o que estava disponível poderia ser a diferença entre a vida e a morte. A verdadeira força dos gladiadores estava em sua mentalidade. Eles sabiam que, para sobreviver e vencer, precisavam superar suas limitações e adversidades. Essa mentalidade vencedora é uma lição valiosa para todos nós. Flama, um gladiador sírio que lutou 34 vezes, foi vitorioso em 21 combates e recebeu a Rúdius, uma pequena espada de madeira que simbolizava a liberdade, 4 vezes. Mas, apesar disso, sempre escolheu continuar lutando. Nascido como escravo, ele se tornou uma lenda viva nas arenas, conhecido por sua coragem e habilidades excepcionais. Mais uma curiosidade sobre os gladiadores. A preparação mental desses combatentes incluía enfrentar constantemente o medo da morte, manter a calma sob pressão e adaptar-se rapidamente às circunstâncias em constante mudança durante as lutas. A resiliência psicológica era tão importante quanto a habilidade técnica e a força física. Assim como os gladiadores na antiga Roma, atualmente, todos nós enfrentamos grandes batalhas diárias e precisamos aprender a construir com os recursos que temos, limitados, às vezes escassos, peças soltas, talvez desconexas, mas ainda assim precisamos aprender a montar com as nossas próprias mãos a nossa própria armadura. A armadura que nos habilita a irmos em direção ao combate que nos é proposto todos os dias, aos desafios que a vida lança constantemente contra a gente, aos guerreiros tão habilidosos e tão hábeis com suas armas e que se apresentam como adversários, como concorrentes, como pessoas que querem tomar o que é nosso ou o nosso lugar, como indivíduos que por vezes desejam o nosso próprio mal. E cabe a cada um de nós, com os recursos que possuímos, não nos dobrarmos diante das adversidades, das batalhas e nem mesmo diante dos desafios. Antes, com essas mãos e com os destroços que às vezes a vida vai nos apresentando, construirmos então os nossos escudos, nossas redes, nossos capacetes, nossas joelheiras. E quando nos olharmos para aquilo que em nossa mão trazemos, que a gente possa pensar, é isso que eu tenho.
e é com isso que eu vou. Os gladiadores perpetuaram o seu nome na história em função de se lançarem ao desafio, acreditando não na força do instrumento, não no corte da lâmina, nem mesmo na resistência da armadura. Eles eram municiados de uma mentalidade voltada para o sucesso, uma mentalidade empoderada de conceitos que os faziam acreditar que, apesar do adversário, apesar do tamanho do oponente, apesar da habilidade que existia do outro lado, o maior inimigo a ser vencido era dentro de suas próprias mentes. E é na mente que toda batalha é vencida, assim como toda batalha pode ser perdida. Você chegou até esse momento do vídeo, não sei se você curtiu ou se você já se inscreveu no canal. Se você não fez, que você possa curtir agora, deixar o seu comentário e, é claro, ficar atento a todas as nossas notificações. Sendo assim, construa uma mentalidade voltada para o resultado. Construa uma mentalidade que faça da sua vida uma vida tão vitoriosa quanto a vida daqueles gladiadores que em Roma dedicavam todos os seus dias à batalha, à vitória e à glória. Eu vou aproveitar e vou deixar 3 dicas práticas para que você possa implementar agora em sua jornada e fazer da sua vida, de fato, uma vida de batalhas, é claro, mas sim também de vitórias. E a primeira dica é a resiliência. Assim como os gladiadores adaptavam suas estratégias em combate, nós precisamos também nos adaptar às mudanças e continuar lutando mesmo diante das adversidades. Enfrentar os desafios com determinação pode transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Segunda dica é a criatividade. Usar o que temos à disposição de forma inovadora, como os gladiadores faziam com suas armas e armaduras improvisadas. Buscar soluções criativas pode nos ajudar a superar limitações e a alcançar nossos objetivos. A terceira dica é a autossuficiência. Não esperar que outros façam por nós o que podemos fazer por nós mesmos. Construir nossa própria armadura nos dá controle sobre nosso destino e nos prepara para enfrentar qualquer desafio. Um exemplo moderno, o empresário norte-americano Elon Musk, que apesar das várias falhas e desafios com suas empresas, continuou inovando e trabalhando até se tornar um dos empresários mais influentes do mundo. Sua resiliência e capacidade de se reinventar são, de fato, inspiradoras. Vamos ver exemplos de pessoas modernas que, como os gladiadores romanos, construíram suas próprias armaduras e triunfaram. Primeiro exemplo, Nick Fujicic, que nasceu sem braços e pernas, mas se tornou um famoso palestrante motivacional. Sua história de superação é um exemplo de resiliência e determinação. Ele fundou organizações e viaja pelo mundo inteiro, inspirando milhões de pessoas. Segundo exemplo, J.K. Rowling, que enfrentou rejeições e dificuldades financeiras antes de se tornar uma das autoras mais bem-sucedidas do mundo com a série Harry Potter. Ela persistiu em sua paixão pela escrita e transformou suas adversidades em uma história de sucesso global. Terceiro exemplo, Malala Yousafzai, que mesmo após sofrer um ataque
continuou a lutar pela educação das meninas em todo o mundo e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Sua coragem e compromisso com a causa são exemplos de uma mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora dos gladiadores, ela nos ensina que com determinação, criatividade e resiliência podemos superar qualquer desafio. Seja você o ferreiro da sua própria armadura e lute com tudo o que você tem. Muito bem, se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal e conta pra gente como você faz, como você fez, como você está fazendo para construir a sua própria armadura e vencer na sua vida. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo e eu te encontro por aqui. Um abraço, meu líder!